Ontem nós começamos a nossa semana teológica, Casa Aberta, Palavra, Oração e Comunhão. A visão da Ibaviva em relação a discipulados, pequenos grupos, a comunhão e assim por diante. Ontem trabalhei um pouco o conceito de tendo Davi servido ao propósito de Deus à sua geração. É um versículo que pode passar rápido quando a gente lê, porque na verdade o propósito do versículo não é falar a respeito desse lance de que Davi serviu a esse propósito àquela geração, mas falar que Davi morreu e o corpo entrou em decomposição e o de Jesus, como havia sido prometido, não entrou em decomposição. Mas para dizer isso, ele fala que tendo Davi servido ao propósito de Deus para a sua geração. Isso para nós é uma informação importantíssima, porque mostra que Deus tem propósitos e propósitos distintos para cada geração, porque cada geração é uma geração diferente da outra. E a gente tem vivido períodos onde uma geração ela é diferente da outra, não mais num quadro de 25, 30 anos, como foi do meu pai para mim. Os valores, os princípios, a visão de mundo, ela estava consistia fixada nessa faixa aí de 20 a 30 anos. Hoje, a cada 5 anos, é uma geração nova com valores, princípios e assim por diante. As gerações são muito, muito mais curtas do que no outro tempo. Portanto, a gente tem vivido períodos de muitas diferenças geracionais. Por exemplo, a música. O rock and roll é divino. A geração dos meus filhos matou o rock and roll. É triste isso de falar. Eles gostam de pagode. Isso me mata de vergonha do gosto musical deles. Entendeu? Por que isso? Onde é que eu errei na educação? Eu me carrego esse peso. Mas ontem eu falei da questão do trabalho. A minha geração olha para a geração mais nova e fala, eles não gostam de trabalhar. Mas não é verdade. A fala deles é que a gente não quer trabalhar como vocês trabalharam. Se tornaram reféns desse império que construíram e o resultado é que vocês se tornaram escravos de tudo isso. Então, uma geração responde a outra geração. Significa que quando a gente olha para uma igreja é colocada dentro de gerações. Como é que essa igreja responde à geração? E hoje a pergunta que nós temos que fazer é, como igreja nós vamos responder à próxima geração? Por quê? Porque nós estamos numa virada. É óbvio a gente olhar para o nosso mundo e saber que o mundo não será mais o mesmo. Ele está mudando. As coisas estão se tornando diferentes. Geopoliticamente, culturalmente, os valores, economicamente, tudo está mudando. As coisas têm mudado bastante. E como é que a nossa igreja ela pode se tornar influenciadora de uma geração sem perder a essência de igreja e sem queimar esse valor que é o absoluto, sem negociar o absoluto, que isso é inegociável. Agora, isso também nos dá a entender que se há um propósito de Deus para cada geração, as igrejas têm servido a esses propósitos de Deus à geração. Isso não significa que a minha geração de igreja, ela é muito mais importante, era a que sabia fazer, do que a geração da igreja que está surgindo agora. Isso não é verdade. A minha geração de igreja, ela funcionou para a minha geração. Ela falou para a minha geração. Usei o exemplo de ontem de que até a década de 70, a cara da igreja era uma igreja tradicional, firme na sua doutrina, era extremamente regionalista, fazia parte de movimentos, né? Mas as famílias eram mais estruturadas, as coisas eram mais sólidas. Você entrava numa empresa como office boy, e o seu negócio era terminar como um diretor daquela empresa, passar 27, 30, 35 anos dentro da empresa. Hoje em dia, ninguém pensa nisso mais, né?
Da mesma forma como os casamentos eram sólidos. Hoje os casamentos são líquidos, é volúvel. Eles acontecem da mesma forma que começa, termina, né. Hoje você pode terminar um casamento sem filhos pela internet, porque a coisa tá assim, tá rápida. Então naquela época a igreja tinha uma cara, a família era forte, a igreja tinha os donos da igreja, que eram famílias, né. Famílias, e é verdade. Aí você intitulava a igreja da família tal, a igreja da família tal, e são eles que mandam na igreja e assim por diante. O tempo passou, as gerações mudaram, as igrejas não têm mais essa cara. As igrejas não estão tão legalistas, porque aprenderam a comunicar com a cultura que antes não se comunicava, mas agora passaram a comunicar. E a partir daí a gente vê a composição de uma nova igreja, onde o grande movimento era a busca por aquele que estava perdido, coisa que até a década de 70 isso não acontecia, a igreja estava ali dentro, não era uma igreja que crescia exponencialmente, em geral ela tinha o mesmo número de pessoas a vida inteira, eram aquelas famílias constituídas ali dentro e ficavam as famílias e assim por diante. Depois não, a gente passa por uma igreja que quer buscar os de fora, que quer ser extremamente comunicada com a cultura e a sociedade, a cidade e assim por diante. Aí as igrejas começam a elevar o nível dos seus cultos com excelência, com apresentações, alto nível musical, as pregações têm que ter um monte de... Ok, isso é saudável, não estou dizendo que isso é negativo. Porque foi uma nova fase onde nós precisamos comunicar com a sociedade, dando uma característica a mais para a igreja. Mas essas transições, algumas coisas ficam pelo caminho. E uma coisa que se perdeu foi a questão do discipulado, o relacional. E a geração agora que começa a surgir e entrar dentro da igreja, que já está dentro da igreja, é uma igreja que quer relacionamentos. Acima de qualquer coisa, ela quer essa vivência, o contato, ela não se interessa tanto pelo o master, ela quer a coisa mais intimista. Isso faz parte do evangelho. A gente só tem que resgatar, porque essa nova geração está carecendo isso. Isso é interessante para nós, porque a gente entende que igreja é dinâmica. Porque na verdade nós somos dinâmicos. O cara com quem a Dani casou já não existe mais faz tempo. Os anos foram passando e eu fui mudando. Porque as circunstâncias, a situação, a maturidade, um monte de coisa vem acontecendo disso. A igreja também tem que acompanhar essas mudanças. Ela também tem que ser uma igreja que vai entendendo a cidade e a cultura, e ela tem que ir modificando, se modificando, aprendendo a lidar com a relação. Portanto, uma das coisas que nós estamos entendendo é que a gente precisa mudar o eixo. Porque uma das grandes marcas da igreja que vem depois da década de 70 até 2010, mais ou menos, essa igreja que vai buscar o perdido, ela é uma igreja que comunica muito bem, que ela fala muito bem para o pessoal, mas esqueceu essa questão do relacionamento. Mas ficou centrada como o principal evento da igreja, domingo. Verdade ou não é? O que é que você quer trazer ao seu amigo? Você quer trazer para ele venha para a igreja no domingo. Quando ele chegar na igreja no domingo, você diz, ele está convertido. Agora sim vai. Porque agora vai ver a nossa igreja, o que ela é, né? Como os pastores são bonitos. Porque nós somos, gente. Eu verdadeiramente vejo a gente no Instagram e eu acho a gente sensacional. O Israel não. Mas eu, Caleb, nós somos bonitos. E o Caleb é poeta, né? Isso ainda deixa o Caleb mais bonito ainda, né? Quer dizer, eu vou começar a escrever também umas poesias. Vou olhar para a jaca quando eu estiver andando pelo caminho.
Mas esse centro, o domingo foi importante. Se a igreja queria comunicar com a sociedade, o domingo era importante. Fortalecê-lo, tornar-se um lugar onde o povo vem para cá, isso foi importante. Só que agora está na hora da gente agregar outras coisas para falar com aquilo que as gerações que estão dentro da igreja precisam. E esse eixo do domingo para o discipulado. Olhar, focar o discipulado como o carro-chefe, o principal evento, onde acontece de fato um monte de coisa que a gente vai ver hoje. Mas o discipulado tem que ser o nosso principal foco. E é isso que a gente está trabalhando e desenvolvendo na nossa igreja. Então eu quero falar o que é que temos discernido como discipulado. O discipulado ele começa com alguém que é discípulo de Jesus Cristo, mas esse discípulo de Jesus Cristo vai trabalhar na vida de uma outra pessoa para que também seja discípulo de Jesus Cristo. Então, o discipulado, ele começa no chamado de Jesus. Então, Jesus disse aos seus discípulos, se alguém quiser acompanhar-me, negue a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Se alguém quiser acompanhar-me, negue a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Portanto, o discipulado ele envolve relacionamento com Cristo. Não há discipulado cristão que não haja relacionamento com Cristo, não seja fruto de uma pessoa que se relaciona com Cristo, trazendo uma pessoa para se relacionar com Cristo. O relacionamento com Cristo é central. Na verdade, uma igreja como a nossa, que é cristã, Cristo é o ponto forte. Se a gente lê a Bíblia, a gente vai ver como a Bíblia fala de Cristo. Hoje, no nosso encontro pela manhã, nós estávamos citando o encontro de Abraão com Melquisedeque. Melquisedeque, ele é uma tipificação de Jesus Cristo. Ele se apresenta como um sacerdote. Abraão o reconhece como um sacerdote. E ele vem e traz pão e vinho. O que é que para eu e você, pão e vinho significa? A ceia, que aponta para Cristo. Então a gente até estava conversando dizendo como a Bíblia inteira aponta para Cristo. E o Velho Testamento aponta para Cristo. O tempo todo está falando de Cristo. Então é interessante da gente pensar que o discipulado ele começa com o relacionamento com Cristo. Agora, uma coisa que eu e você precisamos entender. Jesus Cristo é um Deus ressurreto, portanto, ele é um Deus vivo, com quem nós nos relacionamos. Jesus Cristo está aqui, gente. Ele está aqui. Agora, isso faz diferença para você? Você tem convicção disso? Porque ele está aqui. Isso faz toda a diferença. Não são estruturas dogmáticas que nós estamos trabalhando. Nós estamos trabalhando num relacionamento com Deus vivo. Ele está aqui. A Bíblia não é um livro qualquer, mas é a palavra desse Deus para conosco. Os nossos relacionamentos não são relacionamentos qualquer, mas é um relacionamento que promove a vida de Cristo em nós. O Espírito passeia no nosso meio, é o lugar onde Deus habita, é onde nós estamos reunidos. Portanto, o discipulado começa a partir disso. E isso tem angustiado muito o meu coração, porque eu sou pastor de uma igreja que eu aposto que a maioria ainda não entendeu isso, que a porta é estreita e passou por isso. E tenho repetido essa frase inúmeras vezes, porque para mim a coisa é séria. O pessoal não entendeu ainda. Portanto, o discipulado envolve relacionamento com Cristo, envolve transformação interior. E essa é uma das principais marcas que eu vejo o pessoal não entendeu ainda, porque continua com as mesmas coisas, com as mesmas práticas, com os mesmos valores, negocia a palavra de Deus, isso me serve e isso não serve. A Bíblia diz assim, mas não é bem assim. Uma mudança interior. Também envolve uma obediência prática. Engraçado que a gente discute muito
Se Deus nos escolheu ou se nós escolhemos Deus. A Bíblia fala muito da escolha de Deus por nós, na predestinação, na escolha de Deus e assim por diante, mas sempre está atrelado a um propósito. E o propósito fala muito mais do que o verbo escolher ou predestinar. E uma das frases bíblicas é que Ele nos escolheu para a obediência. Então, o relacionamento com Cristo, que gera essa transformação interior, ela gera em nós, ela produz em nós obediência. A marca da salvação é obediência. E obediência a Cristo, a palavra. Isso eu não posso fazer. Eu não posso sonegar imposto. Época de declaração de imposto de renda. Eu não posso, por quê? Porque não cabe bem a mim. Que tenho um relacionamento com Cristo, que estou sendo transformado por Ele, sonegar imposto. Eu prefiro declará-lo integral, pagar mais, mas é assim, na obediência, que um cristão vive. Verdade ou mentira, gente? Verdade ou mentira? Participação na missão. Quantos cristãos de verdade têm sido discípulo de Cristo, que promove discípulos de Cristo? Eu creio que a maior parte do povo que está dentro de igreja há 30, 40 anos, se não a maioria, perto dela, nunca levaram uma pessoa a Cristo. De conduzi-la à mão, a conhecer Jesus Cristo e carregá-la até a maturidade. Entraram dentro de uma empresa, passaram anos dentro de uma empresa. Talvez alguém ou alguns souberam que frequentava a igreja, mas nunca viram na pessoa Cristo e nunca foram apresentados a Cristo pela pessoa. Como é que pode? Como é que se apresenta como um cristão dessa forma? Quando a gente vê os cristãos primitivos, eles morriam por causa do testemunho. Olha, se vocês querem que a gente saia da prisão e pare de falar, mantém a gente na prisão. Porque a gente não vai parar de falar. Não dá. O Israel falou domingo sobre o lance do bullying, que isso é maior do que eu, né? Isso não é verdade. Não estou falando que ele mentiu, mas estou falando que ele mentiu. Porque no meu caso, o bullying é uma escolha. Não é que é maior do que eu escolho fazer. Eu quero encher o povo, eu gosto de provocar. Mas no cristianismo é diferente. Nós não conseguimos parar de falar a respeito de Cristo porque é maior do que eu. Realmente é maior do que eu. Isso é incontrolável. Não dá. Não dá. A minha vontade de alcançar as pessoas para Cristo, ela é algo que arde no meu coração. Porque se Cristo é a minha salvação, e eu entendi que a minha eternidade foi tratada a partir de Cristo, e o meu amigo, ele está do meu lado e vai passar uma eternidade num lugar onde Deus não estará. E esse é a principal descrição de inferno. Como é que eu posso achar que está tudo bem? Não tá. Não tá. E por fim, uma vida em comunidade, né? Eu sou inserido numa comunidade. E é isso mesmo que Deus nos faz. Ele nos insere numa comunidade. O batismo nada mais é do que um testemunho público do que Jesus Cristo é para a comunidade. Então, olha, eu fui salvo em Jesus Cristo.
E quero dizer que a minha identidade agora está em nome do Pai, do Filho e do Espírito. Portanto, eu participo dessa comunidade, porque a gente faz parte da mesma família. Então, o discipulado começa quando Jesus diz: se alguém quiser acompanhar-me, vai ter que negar a si mesmo, vai ter que tomar a sua cruz e então me seguir. Discipulado é coisa séria. Ele envolve tudo isso, o negar a si mesmo, tomar a sua cruz, isso diariamente, inserido numa comunidade, sendo transformado porque nego e carrego a cruz, e assim por diante, né? Qual é a base teológica para o discipulado? Paulo, em Gálatas 2:20, diz: fui crucificado com Cristo. Assim já não sou eu quem vivo, mas Cristo vive em mim. Caleb trabalhou bem esse texto. Caleb é brilhante. Além de poeta, é brilhante. Ele escreve umas poesias. Ele passou o dia inteiro hoje me enchendo a paciência porque eu disse que ele escreveu a poesia da jaca ontem, né? Estava caminhando, uma jaca caiu e eis que vi Jesus Cristo. Essas são as poesias do Caleb. E ele trabalhou muito bem o texto de Gálatas 2:20. Não quero trabalhar muito o texto, mas a base teológica do discipulado é que ela começa com essa união com Cristo. Eu fui crucificado com Cristo. Está percebendo que é uma união? Eu fui crucificado com Cristo. Eu morri com Cristo. Então, ela começa como união. Ela nasce dessa realidade de estar em Cristo. O cristão, ele participa da nova criação inaugurada pela ressurreição. O meu velho homem ficou para trás, tudo se fez novo e há uma renovação de dia em dia, porque agora eu estou em Cristo. Gosto muito da forma como Paulo começa suas cartas às igrejas. Aos santos e fiéis que estão em Cristo em Éfeso, em Cristo em Filipos, de estar em dois lugares ao mesmo tempo, mas o estar em Cristo é que me faz, ou que me traz a condição de como é que eu tenho que me posicionar. Eu estou em Cristo, estando em Éfeso. Significa que eu pareço Cristo e não Éfeso. E o desenvolver da salvação é fazer com que Cristo cresça cada vez mais em mim e Éfeso diminua cada vez menos. Cada vez mais, né? O discipulado, ele não é imitar Jesus externamente. É participar da vida dele. É diferente. É diferente. Porque se a gente olha as disciplinas espirituais e a gente vai dizer, ok, agora porque eu estou em Cristo, eu tenho que praticar as disciplinas espirituais. Eu me alegro porque eu consigo orar todos os dias, porque eu consigo ler a Bíblia todos os dias, porque eu pratico o jejum, porque eu pratico a generosidade, uma série de outras coisas. Mas isso não produz uma nova vida? Eu só estou seguindo um modelo. Mas o meu coração continua o mesmo. Por isso é que Paulo vai falar em Romanos 13 que se não for fruto do amor de Deus em nós, de nada vale qualquer movimento. Portanto, é uma união com Cristo. O discipulado é ontológico, antes de ser metodológico, ou seja, ele tem a ver com o ser e não com as práticas. As práticas são consequência, mas é o teu ser diferente. Um coração que não vai olhar e dizer, puxa vida, tenho que pagar um imposto. Mas vai pagar o imposto com alegria. Porque entendeu que essa é a postura daquele que segue a Cristo. Que legal. Estou pagando. Está entendendo? É um coração novo que me impulsiona para uma vida nova. É uma identidade que vem antes da atividade. Eu estou em Cristo. Eu acho isso tão legal.
tão brilhante, tão libertador, porque eu não estou mais em mim mesmo. Não tem a ver com as coisas que fiz ou que sou. Não tem a ver com a construção daqueles pensamentos que vieram desde a minha infância, da influência de pai, da influência de mãe, da influência de traumas. Não, essas coisas existiram, elas inclusive podem me marcar, mas não é mais a minha identidade. E a minha identidade está fazendo com que essas coisas diminuam a cada vez mais e mais, porque a minha identidade a partir de agora é estar em Cristo. É a partir de Cristo que eu sou formado e visto. É o que Cristo diz que eu sou, que é a minha identidade. É o que Cristo diz que eu tenho que fazer, que parte a minha identidade. Não tem mais nada a ver comigo. E a formação vem antes da performance, né? Como Deus trabalha em nós, naquilo que nós somos, no nosso interior, antes mesmo de nos colocar para fazer qualquer coisa. Isso nos desperta uma questão de que discipulado ele demanda tempo. E na sociedade consumista, imediatista que nós vivemos, o discipulado é contra a cultura. Porque o discipulado é algo que vai exigir uma vida. Não é um pacote que a gente vai comprar fazendo download da internet. Porque é muito mais rápido. Não, esquece. Esquece. Então a base é uma união com Cristo. Segunda coisa, o reino de Deus que está em jogo. Eu fui crucificado com Cristo. Assim já não sou eu quem vivo, mas Cristo vive em mim. Cristo vive em mim. Agora é o reino de Cristo que está sendo implantado na minha vida e por meu intermédio aonde eu estou. Porque até então eu vivia dentro do meu próprio reino. O rei era eu. O objeto de satisfação, de realização, de segurança, isso mudou. Jesus discipulava formando pessoas para viverem sob o governo dele. Dallas Willard dizia que o discipulado é aprender a viver como Jesus viveria se estivesse em nosso lugar. É fazer o que é de minha responsabilidade dentro do reino. Portanto, o foco não é mais ir para o céu. Alcancei a salvação. Estou garantido na eternidade. Foi carimbado o visto no meu passaporte para viver como cidadão dos céus nos céus. Não. É mais do que isso. Também não é adquirir conhecimento bíblico. Não é saber a Bíblia de cor. Também não é participar de cultos, de celebração, de programas, de eventos, de estar no coral cantando com o Patrick. Nada disso. O foco principal é: eu vou aprender a amar como Jesus Cristo amou. Eu vou aprender a servir como Jesus Cristo serviu. Eu vou aprender a perdoar como Jesus Cristo perdoou. Eu vou aprender a trabalhar como Jesus Cristo trabalhou. Eu vou aprender a consumir como Jesus Cristo consumiu. Eu vou aprender a liderar como Jesus Cristo liderou. Eu vou aprender a sofrer como Jesus Cristo sofreu. Eu vou aprender a me relacionar como Jesus Cristo se relacionou e daí para frente. É um aprendizado que me impulsiona a viver como Cristo. E a terceira base teológica tem a ver com uma formação espiritual. E é uma formação espiritual contínua. Eu fui crucificado com Cristo, assim já não sou eu quem vive. Não sou eu quem vive. E o viver só para na morte, né? Portanto, é algo contínuo até a minha morte ou Jesus Cristo voltar o que for primeiro. Portanto,
O discipulado ele não é um evento, onde eu vou marcar encontro com as pessoas somente para abrir uma Bíblia. O discipulado não é uma campanha, vamos mudar de eixo. O discipulado não é uma emoção momentânea. Todo mundo está fazendo, é o que eu vou fazer também. Estou curtindo pra caramba esse negócio aí. Quero discipular e ser discipulado. E tem muita gente entrando nessa vibe, né? Eu preciso ser discipulado. Por quê? Por quê? Porque eu preciso. Porque fulano está sendo. Eu preciso ter esse certificado. Esse selo de ISO 9077, né? Que é o número perfeito. É um processo lento de transformação. É um processo lento de transformação. É um convite para você ir deixando a sua vida para trás e vivendo a vida de Cristo a cada dia que passa. E cada dia que passa é uma novidade de vida. A gente vai vivendo de graça em graça. E Jesus vai nos transformando. Vamos nos tornando mais parecidos com eles. Vamos aprendendo a amar, trabalhar, servir, perdoar. Vamos olhar para o Velho Testamento e o discipulado no Antigo Testamento. O modelo fundamental é andar com Jesus. Enoque andou com Deus, Gênesis 5:24. Noé era homem justo, ele andava com Deus. Portanto, o modelo de discípulo do Velho Testamento é daquele que andava com Deus. A ideia central aqui é um relacionamento contínuo com Deus. Ele conhecia Deus. Ele sabia quem ele era. E ele caminhava com Deus no meio de todos os perrengues da vida dele. Ele vivia na obediência. E o caminhar com Deus muitas vezes tinha a ver com a obediência à lei. A comunhão. Ele estava inserido no meio de um povo. E ele tinha que cuidar do povo. Da fidelidade. Quantas e quantas vezes o povo de Israel se perdeu porque não fora fiel ao Deus único e verdadeiro. Você vai pegar os livros de Neemias e Esdras e você vai ver o final do livro dos profetas batendo, esmurrando, arrancando os pelos da barba. Nunca mais deixem os seus filhos se envolverem com os filhos das outras nações, porque eles vão se distanciar de Deus. A fidelidade exigida ao povo de Israel. No Velho Testamento também, o modelo era patriarcal, uma formação dentro da família. Gênesis 18:19. Deus diz assim: pois eu o escolhi para que ordene a seus filhos e a sua descendência que se conservem no caminho do Senhor. Portanto, os elementos centrais no Antigo Testamento era a transmissão da fé. Você tem a obrigação de transmitir a sua fé aos seus filhos. Eles têm que participar dessa fé. Quando vocês estiverem saindo do Egito, participem desse evento que eu estou chamando Páscoa, assando um cordeiro, comendo pães asmos e ervas amargas, e vocês vão fazer isso sempre. E os teus filhos vão perguntar: por que é que nós estamos fazendo isso? E estamos fazendo isso para que a fé seja passada, para que vocês digam: o Senhor nos tirou da terra da escravidão com uma forte mão e nos libertou daquela escravidão. Um ensino relacional.
uma formação moral e uma continuidade geracional. Se a nossa igreja não valorizar as novas gerações e o mais velho não entender que a gente tem que investir nessa nova geração, a nossa igreja acaba com a gente. Mas a gente tem que investir. E como é que a gente investe? Passando a fé, formando líderes para a próxima geração. Como é que o Novo Testamento ensina? Que a mulher mais velha ensine a mais nova a ser boa dona de casa e amar o seu marido. Princípio básico, né? De administração do lar e do relacionamento com o seu marido. Mas é a mais velha que tem que fazer isso com a mais nova. Se a gente está vendo uma falha, tanto na administração dos lares, bem como nos relacionamentos na nova geração, nós mais velhos temos que fazer uma meia-culpa. A gente não está fazendo o trabalho direito, né? Porque a responsabilidade é nossa. O que é que você, pai, está ensinando para o seu filho? Qual é a preocupação? Que ele tenha uma boa formação? Que ele saiba comer de boca fechada? Que ele saiba pedir licença e obrigado? Que quando for entrar num elevador, quem está dentro sai primeiro e depois ele entra? A falar uma língua? Ok. Essas são coisas importantes. Mas o que é mais importante? Você pode ensinar o seu filho a ganhar o mundo inteiro. Mas se ele perder a alma, ele foi um fracasso. Porque o tamanho do sucesso bíblico é aquele que ganha a sua alma para Cristo. Que adianta o homem ganhar o mundo inteiro, mas perder a sua alma. Portanto, o discipulado tem a ver com a eternidade, né? Essa preocupação do que vai acontecer depois que aqui acabar, né? O texto principal do discipulado no Antigo Testamento é esse Deuteronômio 6, de 6 a 7, diz: essas palavras que hoje lhe ordeno estarão em seu coração. Ensine-as com persistência a seus filhos. Converse sobre elas quando estiverem sentado em casa, quando estiver andando pelo caminho, quando se deitar e quando se levantar. Pais que têm a palavra no coração são pais que influenciam os seus filhos. Hoje os pais têm muito mais o bem-estar, o seu próprio bem-estar no coração do que a própria palavra. São pais que não estão nem aí por morrer para si mesmo, negar a si mesmo e tomar a sua cruz, portanto ser discípulo, entra em embate com o seu cônjuge, porque o seu cônjuge também não está negando a si mesmo e nem tomando a sua cruz, entram em conflito, e muitas vezes, conflitos que um levanta uma bandeira dizendo: eu estou fazendo isso, mas eu sou cristão. E o outro levanta e diz: eu estou fazendo isso porque eu sou cristão. E os filhos estão vendo um lado dizendo em nome de Deus, o outro lado dizendo em nome de Deus, mas na verdade são dois egoístas que só olham para o seu próprio coração. E discipulado, gente, ele acontece a partir de um coração que negou a si mesmo e tomou a sua cruz. Então ele tem capacidade, porque isso está no coração dele, de começar a desenvolver discipulado de fato
na verdade, é desenvolver discípulos de fato. Porque o coração é diferente. Porque ninguém que tem um coração transformado não consegue promover coração transformado. Porque eu só consigo repartir aquilo que tenho. E é por isso que eu tenho dito que a porta é estreita. Porque o que eu trato são pessoas que sentam na minha sala para levantar a bandeira de si mesmo em nome de Deus, pouco se importando com o argumento de Deus de que a gente tem que negar a si mesmo e tomar a sua cruz. O discipulado não acontece. Estão entendendo? Ou não? Salvação é coisa séria, gente. Jesus Cristo morreu por mim e por você. Isso é graça. E foi de graça. Mas eu tenho que morrer para mim mesmo. Isso é salvação. Isso é arrependimento. Isso é entrega. Por isso que eu disse, é aprender a amar, servir, perdoar. Muita gente chega para mim e diz assim, biblicamente falando, o divórcio é permitido a partir de um adultério. Não é. O divórcio é permitido a partir da dureza do coração, no adultério. Porque o que a Bíblia nos ensina é que mesmo havendo adultério, pode existir arrependimento e perdão. Portanto, reconciliação. Porque o modelo de relacionamento é de Jesus com a igreja. E entre nós, a igreja não é um modelo de noiva, né? Portanto, só foi permitido pela dureza do coração. Porque um coração que foi alcançado pelas palavras ordenadas, ele sobrepõe qualquer coisa. Que Deus! Que Deus! Portanto, o texto principal, ele vai mostrar a palavra no coração, a minha responsabilidade de ensinar meus filhos, mais do que os meus filhos hoje, eu tenho as minhas noras, que são filhas, amadas, queridas, e o fruto da relação dos dois, que se Deus quiser, chegará logo, né, gente? Amém? Eu posso ouvir amém? Amém, Nina? Posso ouvir amém, Nina? O Pedro nem traz a Maria para ela não ouvir esses apelos que eu faço. Repetição constante, gente. Você vai ter que falar com persistência aos seus filhos. Com persistência. Integração com a vida cotidiana. Você vai falar quando estiver sentado em casa, quando estiver andando pelo caminho, quando se deitar e quando se levantar. E o falar aqui, gente, não é falar somente, mas é o falar com a vida. Porque se você falar, mas não viver, é o que a Bíblia chama de falar o nome de Deus em vão. É a quebra dos 3 mandamentos. É você dizer, do 3º mandamento. É você dizer que Deus é Deus, mas você está cheio de ídolos. Você falar que cumpre o 1º mandamento, mas descumpre o 2º mandamento. Então você está quebrando o 3º, que é falar o nome de Deus em vão. É quando, como o Marcelo me ensinou no marketing, quando o áudio não está em sincronia com o vídeo. Já viu isso? Quando você pega uma imagem e está com delay na voz. A imagem, o cara está falando, mas aquilo que ele está falando aparece, é escutado logo depois, um pouco tempo depois.
Sou esquisito, não sou? Sou falso. Sou disforme. Então é isso aí. Falar, mas não viver, sou esquisito. Sou falso. Sou disforme. Teus filhos não vão ouvir. Teu discípulo não vai ouvir. Muito pelo contrário. Vai dizer que esse negócio eles não querem. Não estão nem aí para você e para o que você está ensinando. E uma formação de identidade. Você está lhes ordenando aquilo que está no seu coração e você vai fazer com persistência, de várias formas, na vida cotidiana, porque isso também vai entrar no coração deles. E eles vão repetir. E vão repetir. E vão repetir. É o Salmo 78, né, que fala a respeito disso. De que ensinarei a próxima geração, a próxima geração, a próxima geração. E no Novo Testamento? O que é que o Novo Testamento fala disso? Eles se dedicavam aos ensinos dos apóstolos e à comunhão, a partir do pão e as orações. Todos os dias continuavam a reunir-se no pátio do templo, partiam pão em casa e juntos participavam das refeições com alegria e sinceridade de coração, louvando a Deus, tendo a simpatia do povo, e o Senhor lhes acrescentava diariamente os que iam sendo salvos. O que é que o Novo Testamento diz? Ele diz, mas só depois do intervalo. Texto de Atos 2, de 46 a 47, ele vai falando, Atos 2, 42, depois 46 a 47, texto lido por mim ontem. E eu quero trazer à tona algumas coisas que tinham na igreja primitiva que nos norteiam. Mas entendendo que isso é algo que a gente vai buscar, que a gente vai viver, mas não quer dizer que a gente não enfrente problemas, lutas e dificuldades, né? Atos 2 fala desse crescimento exponencial da igreja primitiva, que é a igreja que começa ali logo depois que Jesus subiu, e que os apóstolos, que são os discípulos, vão formando a igreja a partir de Jerusalém, expandindo tudo isso. Começa esse crescimento todo, mas também tem logo depois as perseguições, as falhas morais dentro da igreja, as distrações, que o Stott chama esses três movimentos como as distrações, os movimentos do diabo. Se o Espírito Santo promover o crescimento, o diabo tentou derrubar. Com a falha moral de Ananias e Safira, com as perseguições e com as distrações da liderança, né? Pedro não estava gastando muito tempo tendo que cuidar das viúvas que estavam reclamando do tipo de cesta básica. Ele falou, gente, eu estou gastando tempo com coisa que não cabe a nós. Escolheu entre vocês homens cheios do Espírito Santo, e eles façam isso, né? Mas nós não podemos perder o foco, que é a nossa responsabilidade de oração e ensino. Então, as distrações dentro da igreja. Eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos, à comunhão, ao partir do pão e às orações. Todos os dias continuavam a reunir-se no pátio do templo, partiam o pão em casa e juntos participavam das refeições com alegria e sinceridade de coração, louvando a Deus e tendo a simpatia de todo o povo. E o Senhor lhes acrescentava diariamente os que iam sendo salvos. A igreja no Novo Testamento, ela não separava da conversão. É uma igreja que perseguia a conversão do povo. Paulo confrontava o povo para que houvesse conversão. A grande preocupação dos líderes da igreja primitiva eram alguns falsos mestres que ensinavam um evangelho que não era o evangelho de Cristo, portanto não promovia salvação. Muitos estavam trazendo a lei novamente para dentro da igreja, dizendo vocês precisam cumprir a lei, porque se não cumprirem vocês vocês não serão salvos. Ou seja, excluía-se a graça e trazia mais uma vez o mérito, e esse não era o evangelho de Cristo Jesus. Porque o evangelho é que é o poder da salvação. E era uma igreja que perseguia isso, que tinha isso como algo importantíssimo.
Portanto, uma igreja como a nossa, nós temos que estar inseridos em cidade. Essas cidades têm culturas próprias, mas nós estamos inseridos não simplesmente para ser uma comunidade bacana, que a gente veio aqui de domingo como um grande clube e aqui a gente tem um baita culto e assim por diante, não. Mas é qual o impacto disso nessa sociedade? Quantas pessoas nós estamos influenciando por uma eternidade com Deus? Quantas pessoas nós estamos influenciando para saírem da nossa igreja e fazerem a diferença onde eles estão indo? O foco não é o domingo. O foco é o discipulado, os relacionamentos lá fora. É buscar a pessoa lá fora, fazer a pessoa conhecer Jesus Cristo, aí sim ela vem para dentro. Mas esse é o movimento, né? O do id. Segunda coisa, a comunhão. Discipulado, ele é base de comunhão, do relacionamento, de caminhar junto, de dizer, eu tô fechado com você e tô fechado com você porque esse é o cristianismo. E gente, como tem tido problema de relacionamento dentro da igreja. Oh, que fase difícil de ser pastor. Que fase. E cara, é cada picuinha. Deixa eu ver que é um bando de gente mimada, né? Tem que crescer, amadurecer. Sabe, olhar e falar assim, cara, nós estamos juntos e a gente vai ter que aprender a caminhar juntos. Como o Fabian ensinou, o maduro cede primeiro, cara. O maduro cede primeiro e eu sou o maduro em Cristo, então eu cedo. Eu considero o outro superior a mim mesmo, mas a gente não racha. A gente não separa. Muito pelo contrário. A comunhão da gente é intensa. E a comunhão não é um se relacionar bacana. É eu ter o meu coração convertido ao seu e o seu coração convertido ao meu, e a gente vai caminhar juntos nesse processo aí. Isso é marca do cristianismo, né? O ensino. A Bíblia tem que ser o centro do nosso relacionamento. Ela é que nos dirige, que nos formata, que transforma a mente. A missão, nós estamos juntos no mesmo propósito. A gente sabe onde a gente quer chegar. E a gente persevera e permanece nisso. E a própria formação espiritual. A gente fala muito do ensino, né? Mas o ensino é a prática de aprender a doutrina. Mas a formação espiritual, ela parte do ensino. Mas se não nos impulsionar para a oração, não vale de nada. É só um inchaço de conhecimento. Porque a oração tem que ser fruto do nosso conhecimento bíblico. Se não nos impulsionar pro jejum, não vale de nada. Porque a oração, ela nos impulsiona para o jejum. Se não nos impulsionar para o servir o próximo, para cuidar do próximo, por considerar o próximo, não vale de nada. Se não me impulsionar a ser generoso, a olhar o outro e dizer eu preciso cuidar do outro, também não me vale de nada. Porque essa formação espiritual, ela traz para nós esse peso de ter o conhecimento bíblico, mas sermos fortes na oração, no jejum, no servir, no ser generoso e assim por diante. Por isso que eu digo, né? A porta é estreita. São poucos que têm passado por ela e trazido essa formação espiritual para a própria vida, né? Então a igreja primitiva, ela não se separava de tudo isso.
O testemunho de Paulo em 2 Timóteo 3,15 eu também acho muito legal, né? Porque desde criança você conhece as sagradas letras que são capazes de torná-la sábio para a salvação mediante a fé em Cristo Jesus. Paulo está trazendo as suas últimas palavras, esse é o texto da semana que vem para quem está na capacitação. Ele está trazendo aí as suas últimas palavras. Ele vai ser morto daqui a pouco, preocupado com o seu amado filho, Timóteo. E a fala dele é: você precisa continuar na mesma trilha. Primeiro, porque você sabe de quem você recebeu. Você conhece. Você vê que o áudio e o vídeo, eles estão em sintonia. Por isso ele tem autoridade de te ensinar a palavra, porque não é teoria, mas é vida. Então, Timóteo, você permanece aí, porque elas são capazes de torná-lo sábio para a salvação. Às vezes a gente lê esse texto e está entendendo como, não fui salvo ainda, eu tenho que permanecer nisso para ser salvo. A salvação, ela é um processo, né? Ela é um conteúdo que envolve 3 ações. A justificação, primeira, a gente entende aquilo, que nos impulsiona para a santificação, que é uma mudança, uma transformação, um buscar uma vida nova o tempo todo, mas na esperança de que Jesus Cristo vai voltar, e quando Ele voltar haverá glorificação, ou seja, o meu corpo mortal acaba e eu vou receber um corpo novinho em folha, aonde o pecado não me domina mais, não haverá mais luta contra as paixões e os desejos da minha carne, porque esta carne foi destruída de fato e Deus me deu algo novo. Mas envolve essa compreensão da justificação, que me impulsiona para a santificação, na expectativa da glorificação. Então, salvação, ela é atrelada à santificação. Eu digo que Jesus é meu Salvador, mas Ele também é meu Senhor. O Salvador é que me trouxe a salvação, mas o Senhor é quem manda agora. A minha vontade está atrelada à dele. Então não existe salvação sem esse processo de santificação, que é deixar as coisas velhas ficando para trás, me despir do velho homem, viver uma novidade de vida, me revestindo de um novo homem. Isso é salvação, gente. Então, quando Paulo está trabalhando esse conceito de discipulado, ele está dizendo: você sabe quem te ensinou. Portanto, agora permanece nesse desenvolvimento teu da salvação a partir da Bíblia, porque ela vai te tornar sábio para a tua salvação. É nela que você vai identificar aquelas coisas que precisam ser modificadas em você. É ela que vai apontar o que você precisa fazer. Tem gente que vira para mim e fala assim: estou tão perdido. Eu falei: então está faltando a Bíblia. Porque a Bíblia é luz para o caminho e é lâmpada para os pés. Se está na escuridão, é ler a Bíblia que ela vai clarear como é que você tem que ser. Ou não. Ou a gente crê nisso ou não. Ou é ou não é, né? Ou estamos em Cristo ou estamos em vinhedo. Mas podemos estar em Cristo e em vinhedo ao mesmo tempo. Só que é interessante que está por trás do que Paulo está colocando para Timóteo. Timóteo, você está se tornando parecido com quem? Você está se tornando parecido com quem? A cada dia que passa, você está se tornando parecido com quem?
uma pergunta para você. Você está se tornando parecido com quem? Os outros têm visto em você essa transformação? Ou há um envolvimento com igreja, com movimentos, uma série de outras coisas, mas a tua vida continua a mesma coisa? Porque o ser discípulo é estar nesse processo de estar sendo transformado. E o discipular é ajudar o outro a estar nesse processo de ser transformado. Tem muita gente que quer, tem muita gente que não quer. Então não gaste tempo discipulando quem não quer ser discípulo. Vai correr atrás de quem quer, né? De quem quer. Porque desde criança você conhece as sagradas. Aos pais, uma das coisas legais que eu tenho visto na capacitação, quantos aqui fizeram ou estão fazendo a capacitação, só para eu enxergar? Boa parte, graças a Deus, a grande maioria, né? Testa, por que você não levantou a mão? Testa, você está se tornando parecido com quem? Comigo. A ideia é, na capacitação a gente tem trabalhado bastante isso, né? Mas uma das coisas que tem enchido meu coração de alegria é o despertar dentro da capacitação daqueles que são pais, que talvez o primeiro discípulo seja os filhos. E a gente vai desenvolver esse processo com os meus filhos. E a gente vai gastar tempo com eles. E aí essa coisa vira, a partir dos filhos, se espelha ou se respinga, começa a crescer para outros lados, né? Você vai ver que Timóteo começou em casa. Foi a avó e a mãe. Continuou com Paulo. Ou seja, esse é o nosso processo. Agora eu queria dar um resumo para vocês do discipulado, mostrando aí em qual é a área, em qual dimensão que o discipulado atua, que é um resumo de tudo que a gente falou agora, e a pergunta que o discipulado vai responder. Isso para mim é fundamental, porque não só reflete na minha vida, mas também tem me ajudado a lidar com outras pessoas quando eu estou fazendo o discipulado com essas perguntas. Na dimensão cristológica, eu vou responder e vou ensinar as pessoas como seguir Jesus Cristo. Porque o discipulado é centrado em Cristo. Quem é Jesus Cristo? O que é que ele fez? Olha, Jesus Cristo não é um profeta, um ser avançado, um espírito de luz. Ele se apresenta como Deus encarnado. A gente pode olhar o Deus soberano, o Criador de todas as coisas, que é o mesmo Deus que nós acreditamos, o Deus soberano, né? Que é o mesmo Deus que o islâmico acredita, no Alá, o judeu acredita, é o mesmo Deus que o espírita acredita, porque é um Deus genérico, criador de todas as coisas. Mas nós acreditamos nesse Deus criador de todas as coisas que se movimentou e veio até nós em Jesus Cristo. Aí nós conseguimos enxergar o processo de salvação. Porque a gente entende que foi a graça. No Deus genérico, o movimento é o mérito. No Deus genérico, não vai se falar em ressurreição, vai se falar em reencarnação. Por quê? Porque é mérito. Eu não consegui nessa vida, fiquei de recuperação, de dependência, então eu volto na próxima para tentar melhorar. Mas é uma tentativa minha. No catolicismo,
você vai para o Sheol e ali, no purgatório, a gente vai acender algumas velas para você, para quem sabe você consiga brigar no catolicismo. Também são as boas obras. O judeu, boas obras, o cumprimento da lei. O islâmico, o cumprimento da Torá, também é por boas obras. O padrão de quem não conhece a Jesus Cristo é boas obras. Existe esse Deus, mas esse Deus não revela a salvação. Portanto, eu preciso me esforçar para alcançá-lo. Nunca vou conseguir alcançá-lo. Aí chega o cristianismo. A única religião, filosofia na face da terra que vai dizer que o homem não precisa pagar o preço, que o preço foi pago por Deus. E esse Deus tem um nome, chama-se Jesus Cristo. Certa vez de púlpito, eu estava falando exatamente o que eu falei para vocês. E ilustrei dizendo, inclusive da maçonaria, que acredita no grande arquiteto do universo, Gadu, que não deixa de ser esse Deus genérico. Eu fui chamado por um dos principais líderes da maçonaria aqui em Vinhedo. Conversamos uma conversa. Me questionou por que eu falei aquilo e expliquei o que eu falei aquilo. Passado um tempo, esse cara saiu da maçonaria. E hoje ele diz: eu não sou mais maçom. Eu sou convertido a Jesus Cristo. Porque a gente não enxerga em outro lugar a salvação que não seja por intermédio de Jesus Cristo, gente. Não enxerga. Não tem como. Não tem como. Portanto, como seguir a Jesus Cristo? O discipulado vai responder. Ele apresenta isso. Formativa, como ser transformado. Como é que eu experimento essa novidade de vida? Olha, você está inserido num lugar que o Espírito Santo está solto. É o lugar onde ele habita. Ele habita no meio da igreja da mesma forma como ele habita na sua vida. Mas você precisa da igreja para que a ação seja completa. Efésios fala bastante disso. A minha oração é que vocês experimentem, juntamente com todos os santos, o amor de Deus em todas as dimensões, porque Ele é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo o que pedimos ou pensamos, segundo o seu poder que opera em nós. Então que vocês experimentem juntos do amor e do poder, porque aonde Deus habita é no meio dos santos, né? Daqueles que estão em Cristo. Caleb, quando veio para cá, ele pregou numa semana teológica, a gente colocou a prova, e ele foi bem. Ele falou sobre a oração do Pai Nosso. E ele ensinou que a oração do Pai Nosso é coletiva. Não é uma oração que se faz de forma individualizada. Pai Nosso que estás nos céus. Então eu teria que dizer, meu Pai que está nos céus. Mas a oração ensinada por Jesus é Pai Nosso. Por quê? Porque o pão é nosso, o perdão é nosso, mas a tentação também é nossa. Eu só consigo vencer a minha tentação se eu partilhá-la dentro do corpo, com alguém, dizendo, me ajuda a lutar, porque senão eu esmoreço. Porque o cristianismo não foi feito para se viver trancado dentro de casa. Ele foi feito para se viver no meio da comunidade. E é na comunidade que eu tiro as máscaras dizendo, eu estou lutando contra isso. Mas isso já não é mais a minha identidade. Portanto, eu preciso que vocês orem por mim, para que eu possa vencer a minha tentação. É aqui que eu vou aprender como eu administro grana. Gente, o Fábio deu uma aula sensacional. Todos vocês deveriam assistir.
Obrigado, Fábio. Mas é aqui que a gente aprende. Com quem aprendeu? O Fábio, ele pode falar exatamente como Paulo. Vocês podem me seguir porque eu sou imitador de Cristo. Sejam meus imitadores como eu sou de Cristo. Não numa arrogância de dizendo eu sou imitador de Cristo, mas alguém que trilhou e como um irmão mais velho diz para o outro, me segue porque eu sei fazer. Porque é dentro da comunidade que a gente vai aprender essa questão de ser formado à imagem e semelhança de Jesus Cristo. E essa questão financeira, gente, é uma das principais causas de crises, de relacionamentos, separação, briga, divisão dentro das famílias que eu trato. Comunitária, com quem caminhamos? Quem é aquele que eu presto contas, que tem me ajudado a seguir com Cristo? Quem é aquele que está prestando contas para mim, que eu tenho ajudado a caminhar com Cristo? Quem são os meus pares? Quem é o grupo que tem... E por isso que a gente precisa mudar o eixo para discipulado, porque o pequeno grupo está disforme em relação a isso, gente, na nossa igreja. O Caleb vai falar de pequeno grupo mais para frente, mas está disforme. Os nossos pequenos grupos hoje são poucos que têm uma preocupação de ajudar as pessoas a serem transformados de fato à imagem e semelhança de Cristo. Olha, eu não quero que você saia daqui dizendo, tá vendo, o André disse que o nosso pequeno grupo não funciona. Não, eu estou dizendo que você não funciona dentro do pequeno grupo. É isso que eu estou dizendo. É isso que eu estou dizendo ou não? É. Porque a gente precisa mudar. É pequeno grupo de discipulado que visa isso que a gente está falando aqui agora. Que eu dou dentro daquele pequeno grupo para promover isso. E não se os caras me acolhem bem, se eles fizeram um churrasco e eu não podia naquela data e eles fizeram naquela data mesmo, eles não gostam de mim, ó céus, ó azar, ó vida, ó desgraça. Comeram a picanha sozinho. Imagina, tenho certeza que quando eu falar que vão fazer só de pão de alho. Vocês estão rindo, mas é mais ou menos nesse páreo. Interessante, né? Missional. Para que fomos enviados? Nós fomos enviados. Como igreja, nós fomos enviados. Como igreja, nós estamos nas cidades e nas culturas que Deus nos colocou e nós temos um absoluto que é o Evangelho. Como é que a gente pega esse Evangelho e aplica essa cultura e a cidade de forma que eles entendam e não da forma que nós queremos que seja? Como foi com os nossos pais ou como foi na minha época, não. Nova geração. Um novo propósito de Deus. Como é que a gente faz isso agora? Comecei a lidar com a cultura, os ídolos dessa geração. Os ídolos do nosso tempo. Como é que eu vou pegar isso e vou conversar com eles? Nós fomos enviados. Você foi enviado. Você está aonde você está como aquele que é um representante de Jesus Cristo. É um embaixador de Cristo. E por fim, escatologicamente, né? Em quem estamos nos tornando a cada dia que passa. Nós estamos nos tornando mais parecidos com Jesus Cristo. E um dia Ele vai voltar. E aí Ele vai consumir essa obra de nos tornar completamente parecidos com Ele. Até lá, eu estou na luta. Estou esmurrando o próprio corpo. Mas estou dando a mão para umas pessoas dizendo, vamos comigo, vamos comigo, vamos comigo.
A gente vai cruzar a linha de chegada, juntos. Ninguém vai passar primeiro. Vamos cruzar juntos. Quando tiver a linha de chegada aqui, a gente tá sem olho, sem braço, todo apanhado, esmurrado, porque a gente foi. Se o teu olho te faz pecar, arranca fora. A gente vai arrancando. E as lutas, a gente vai. Na hora que cruzar, o nosso Salvador já venceu o pecado, que já não nos dominará mais e não nos domina mais. E, portanto, a gente cruza a linha de chegada, um corpo totalmente novo. As lutas ficaram para trás. E eu tenho dito que a minha expectativa e esperança é que nesse corpo novo eu saiba cantar, só para fazer parte da banda dos pastores, que eles me excluem. Eles não vão estar lá por causa disso. Mas eu vou estar com uma voz nova. Agora, na Iba Viva, a gente tem definido o discipulado como um relacionamento intencional entre um cristão maduro e um cristão em fase de amadurecimento. O cristão maduro orienta e inspira, mostrando por meio da Bíblia o caminho da transformação que conduz à maturidade espiritual, capacitando o discípulo a reproduzir esse processo na vida de outros. E a gente tem falado sempre dos 4 pilares que estão aí, né? Quem fez a capacitação sabe disso. O primeiro pilar, o relacionamento intencional. Não há discípulo de Cristo que não esteja promovendo discípulo de Cristo. Os verdadeiros discípulos produzem discípulos. E não caia no engodo de querer dizer isso não é verdade, isso não é bem assim, isso é para quem é extrovertido, eu sou introvertido. Não caia nesse engodo, isso é uma mentira. A verdade é que quem é discípulo de Cristo, sabe por quê? Porque quem é discípulo de Cristo diz: Senhor, eu sou envergonhado, mas eu vou dizer uma coisa para o Senhor. Eu queria que o Senhor me trouxesse alguém para que eu pudesse falar. Tem uma pessoa amiga nossa que fez essa oração há 2 semanas atrás. E na semana passada ela partilhou conosco. Deus colocou ela e uma senhora dentro do banheiro do Covabra por 1 hora. Ela falando de Jesus Cristo para ela. Tá aí. A questão não é de temperamento, eu sou tímido ou não. A questão é de compromisso e cumprir a missão. O engajamento dizendo: Senhor, eu estou na tua obra. Então me ajuda a completar. E Ele ajuda. Ele te engaja. O segundo pilar é o por meio da Bíblia, né? A centralidade da palavra. A gente acredita que é a Bíblia que transforma. Portanto, você precisa conhecer cada vez mais a Bíblia, se engajar no estudo bíblico, se envolver em aprendizado, a buscar teologia sólida. Para que você tenha o que partir com o outro, repartir com o outro. E uma dos meus conselhos é: começa a repartir. Porque você vai ter uma fome e uma sede maior para conhecer melhor a Bíblia, para poder repartir melhor. Terceiro é a transformação, né? Esse movimento que nos conduz à imagem e semelhança de Jesus Cristo. E o quarto, a reprodução. É o que eu falei para vocês. Isso aqui não é um método. Isso aqui é o que discipulado é. O discipulado consiste nisso. Ele tem isso, esses 4 pilares. Isso significa que o discípulo ele entra nesse processo novamente de produzir novos discípulos, que produzirão novos discípulos, que produzirão novos discípulos. E essa é a melhor maneira de crescimento de igreja. Não é entrando pelas portas aos domingos. Isso às vezes não é um crescimento, é só um inchaço.
Porque se o que a Bíblia nos chama é para fazer discípulos, as entradas do povo aos domingos, sem ser forjado, talhado, para ser de fato discípulo, a gente só está fazendo um inchaço. O crescimento saudável é quando eu fui num relacionamento intencional, comecei a preparar o crescimento, envolvi essa pessoa dentro do corpo, essa pessoa assumiu o compromisso com o corpo, com a igreja, começou a se tornar maduro e começou a replicar o processo. Aí sim, esse é o crescimento saudável. E a igreja tem que crescer, mas que cresça dessa forma. A formação espiritual, a formação teológica é a solução para tudo isso, né? Vai diminuir muito o número de atendimentos que eu faço. Graças a Deus, comecem a fazer discípulos, gente, por favor. Aliviem o velho. Mas isso só reflete, né? Que tá faltando discipulado também. E a gente tem resumido, porque essa turma desse ano, ela é sensacional. Muito melhor que todas as outras dos outros anos. Uma salva de palma para o pessoal desse ano, que são incríveis e fizeram. A base do discipulado é um relacionamento intencional, centrado na palavra, que conduz à maturidade em Cristo e que leva à reprodução de outros discípulos. É isso aí. É isso aí. A gente precisa do primeiro para entender mais. Mas aqui, quando enxuga, a gente está entendendo bem. Isso é discipulado. Esse é o movimento que a igreja tem. Esse é o esforço que nós vamos fazer agora para trazer o eixo, o foco, jogar em cima de discipulado, tornar-nos de fato participantes do corpo, da missão, do projeto de Deus. Deus não nos convocou para fazer cultos aos domingos, mas nos convocou para fazermos discípulos. E os encontros de domingo são celebrações desses discípulos. Portanto, o foco não está no domingo. O foco tem que estar nos discipulados. Isso não é uma tarefa minha, é nossa como igreja. A nossa tarefa é equipar o povo. É ajudar o povo a caminhar junto. Mas não é só tarefa nossa. Isso é minha, é sua. Isso é tarefa de todos aqueles que passaram pela porta estreita. Essa tem sido a nossa oração, essa tem sido o nosso empenho, o nosso esforço para promover essa mudança de eixo. Meu convite, ore muito por isso. Ore muito por isso. A gente precisa muito de um movimento do próprio Espírito para nos levar para esse lado. Mas comece a se colocar à disposição também, para Deus te utilizar naquilo que for preciso. Mas principalmente, antes de fazer discípulo, seja discípulo. Pague o preço do discipulado. Negue a si mesmo. Tome a sua cruz. E então siga o Senhor diariamente. Diariamente. Em nome de Jesus.